el Estado gasta mucha plata en muchas cosas, hay que reformar desde adentro. ¿No piensas que el Estado ya eres muy grande? Argentina es un país muy grande. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Nem só de pão vive o homem. Consta no Evangelho de Mateus, como também no de Lucas, uma passagem muito interessante. No Evangelho de Lucas, esta passagem se encontra no capítulo 4. Certa vez, no deserto, Satanás tentou nosso Senhor Jesus Cristo e pediu para que ele transformasse pedras em pão. E Jesus Cristo imediatamente respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a vontade divina, nos convida e fomenta a conscientização. Significa que a vontade de Deus, as leis naturais, a vontade do divino é o nosso sustento, o alicerce fundamental. Repito, o alicerce fundamental que o homem carece. Deus não é este Deus como geralmente se pinta aqui na Terra. Não é um Deus que castiga, que vigilantemente nos envolve em pegadinhas. Não é um Deus que fica nos espionando. Não é um Deus que nos busca para que nos coloquemos na prisão. Não. O Deus, ele não quer escravo. O nosso Pai, ele nos ama. O convite, meus irmãos, ao conhecimento da palavra de Deus, a vontade divina, este convite nos encaminha indubitavelmente à verdade. E nós já sabemos que a verdade nos liberta. Certamente, pelo menos eu espero, você deve ter observado atentamente a imagem que compartilhei com vocês logo no início do vídeo. Eu agora peço permissão, com todo respeito, eu vou colocá-la a seguir e peço com respeito, com gentileza, observe detidamente a imagem. Por que ainda escolhemos para nos governar aqueles que nos seduzem com migalhas, com subsídios, como, por exemplo, com Bolsa Família? Vocês certamente devem ter observado que na imagem contém, logo, imediatamente fora da cela, um pão e a chave da prisão. Por que nós aqui na Terra buscamos primeiramente pegar o pão, em vez da chave que nos confere a imediata liberdade? E com a liberdade,
nós teremos acesso aos recursos naturais e divinos, inclusive acesso àquele pão será disponibilizado a nós por conta da nossa liberdade. Quando nós tomamos a iniciativa de pegar primeiramente o pão, quem nos garante que após pegarmos o pão, o carcereiro apareça e retire a chave da nossa visão? Muitas pessoas são convencidas a pensar quanto maior o Estado, quanto mais impostos, quanto mais tributos, mais benefícios chegarão a nós, o povo, os administrados. Isso é mentira. Trata-se de um sofisma que visa hipnotizar a população. Infelizmente, geralmente, nós acreditamos nessa proposta. Por quê? Porque nós não fomos, ou pelo menos não nos disponibilizamos à educação. Nós não fomos ajudados a buscar a verdadeira conscientização. Nós não somos educados a usar os nossos recursos, os recursos divinos. Quando Satanás ele tentou nosso Senhor Jesus Cristo e pediu-lhe que transformasse pedras em pão, pedras em comida, Jesus respondeu, repito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pelas palavras que saem da boca de Deus. Pela vontade divina, pela conscientização, nós podemos entender que neste mundo nós não viveremos apenas do alimento que sacia a fome do corpo. É indispensável a conscientização que mata a sede de nós mesmos, espíritos imortais. A conscientização que nos liberta. O que nos sustenta e permite que cresçamos e resolvamos os desafios. Aquilo que nos sustenta e nos facilita ultrapassarmos os obstáculos, as dificuldades. Por que será que aqueles que dependem de subsídios do Estado, de ajuda do Estado, de Bolsa Família, por que será que aqueles que necessitam da ajuda material, eles continuam na miséria, mesmo passando anos após anos? Aquele que espera a ajuda do Estado, ele continua na miséria. Como é brilhante o Evangelho. As lições do Evangelho, elas nos permitem compreender a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que nos ajuda nas dificuldades. É entrar em intimidade com o nosso Pai, com o nosso Criador, é que nós iremos visualizar detidamente o caminho para que nós possamos nos fortalecer e nos libertar. Todavia, predomina na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiação, predomina uma visão imediatista. O fomento ao assistencialismo. Predomina o fomento da caridade material. E esta visão materialista predomina, pasmem, até mesmo nas igrejas, nas casas de oração. O foco quase que exclusivo é a assistência social, a ajuda material, menosprezando-se nestas instituições o ensino, a conscientização. Nós não estamos menosprezando aqui os benefícios e a ajuda material. Em alguns casos, ela não só se mostra necessária como urgente. Todavia, nós aqui perguntamos, por que nós menosprezamos tanto o conhecimento? Por que nós menosprezamos tanto o trabalho de entrar em contato mais íntimo com Deus, o nosso Pai? E nós, espírita cristãos,
penso que também nós não estamos fugindo desta regra. Predomina a vontade de ajudar materialmente as pessoas, disponibilizar o colchão, o alimento, a sopa, a vestimenta. Isso é caridade, mas muito mais importante que a caridade material é a caridade moral. Ainda hoje nós queremos construir igrejas e mais igrejas, sem o propósito incisivo em educar, em conscientizar. Certa vez, Chico Xavier nos contou a história de Frei Bartolomeu dos Mártires. E este relato se encontra no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, cujo autor é Carlos Bacelli. Frei Bartolomeu era português da cidade de Braga. Conta Chico Xavier que num determinado momento, ali no século XVI, os crentes resolveram construir uma catedral que se avantajasse ao culto de todas as outras igrejas de Portugal. Por isso, os nobres daquela região, eles se reuniram e decidiram a cada ano depositar nas mãos de Frei Bartolomeu uma quantia para que fosse levantada aquela catedral a se destacar naquela cidade. Aos olhos de todos, chegou-se a edificar a igreja até o seu teto. Todavia, após a edificação chegar ao teto, a construção paralisou. Naquela época, nós percebemos que uma séria crise incomodou também aquele país. Afetou principalmente os menos favorecidos. No século XVI, Portugal enfrentou acentuada crise por conta da desorganização estatal, devido aos ataques às suas rotas, aos naufrágios e à concorrência nos mares. E esta crise afetou principalmente, como sempre acontece, os menos favorecidos. Assim como o propósito maior é ajudar as pessoas que estavam passando dificuldades diante daquela crise, de acordo com a contabilidade do Frei, havia mais de 2.000 famílias em extrema necessidade. Então, ele começou a ajudar aquelas famílias carentes com um numerário obtido para a finalização da igreja. E aquilo começou a incomodar, a ponto de que eles foram ao encontro de Frei Bartolomeu e, arguído, interpelado pelos nobres, o Frei Bartolomeu justificou a paralisação da construção da igreja por conta daquela dificuldade, aquela crise que as famílias mais carentes estavam enfrentando. Aliás, a igreja já havia se levantado até o teto. Nós, entretanto, de acordo com a nossa mente egóica, nós olhamos muito mais para as aparências. Todavia, em qualquer lugar, por mais rústico que ele seja, nós podemos e devemos viver intimamente vinculados com a vontade de Deus. Todavia, esta explicação do Frei não o convenceu. E um deles se dirigiu ao Frei e disse: "Mas isto não está certo. O senhor poderia tirar uma percentagem." Foi quando o Frei Bartolomeu relembrou a passagem que nós citamos antes. A proposta das trevas para que Jesus Cristo transformasse pedra em pão. E Frei Bartolomeu disse de forma literal: "Os senhores me fazem uma proposta muito curiosa. Uma proposta muito pior do que o diabo fez a Jesus Cristo no deserto." E eles imediatamente perguntaram: "Por quê?" Ora, o representante das trevas pediu a Jesus Cristo para que ele transformasse pedras em pão. E os senhores estão querendo que eu transforme pães em pedras.
Os senhores estão me pedindo para que eu transforme o alimento em pedra. Procuremos entender essa mensagem. Quase sempre nós somos escravos da mente egóica. É claro, é evidente que muitas pessoas que às vezes estão em presídios, alguns talvez estejam mais livres do que aqueles que, de forma tranquila, caminham pelas vias públicas. Mas a prisão nossa é consciencial. Nós destacamos e valorizamos a forma, a edificação, o corpo físico. Urge destacar, meus irmãos, é necessário que nós destaquemos agora que o pão é necessário, mas a educação, muito mais. O que nos liberta da escravidão espiritual? Eu pergunto. O que nos liberta da escravidão espiritual? Se não o conhecimento, o contato mais íntimo com a vontade divina. Infelizmente, a maioria, acostumada a viver na mendicância, prefere voltar naquele que lhe oferece o pão para o corpo. E assim, não se preocupa se ele menospreza a chave para a nossa libertação. E eles não querem que nós nos conscientizemos, que nós entremos em contato conosco. Eles não querem que nós nos conheçamos, e muito menos que criemos uma intimidade com Deus. Porque a maturidade e a consciência incomoda aqueles que querem nos escravizar e nos manipular. Perceberam? Por isso é que os governantes, principalmente aqueles populistas, oferecem mais e mais finalidades financeiras, porque estas propostas atraem o interesse da maioria do povo. Pode existir algo que incomode mais o nosso interesse espiritual do que isso? Um povo sem educação, um indivíduo que não olha para si mesmo com devido cuidado. Ora, um indivíduo que não tem consciência da sua existência, o povo sem educação, é fácil. É muito mais fácil de manipular. À época, muitos acharam engraçado e até mesmo ridícula a proposta de se prometer picanha em época de eleição. Muitos questionaram: o povo está mais consciente, como pode o povo acreditar nessas promessas? Sim, é ridículo, mas acreditaram. Mas o que fazer se a maioria só foca a atenção no pão, no benefício transitório, e esquece o convite divino para que nós assumamos as próprias rédeas da nossa existência? Sim, o que nós podemos fazer se grande parte da população vive do vampirismo, inclusive do vampirismo social? Nem só de pão vive o homem. O trabalho do corpo, aliado ao conhecimento espiritual, ao mergulho íntimo, nos possibilita entrar em contato com todos os recursos que nós herdamos de Deus. E quem é maduro, quem é consciente, incomoda. É muito mais fácil você manipular alguém descuidado, negligente, que está preocupado apenas em matar a fome do corpo, do que aquele que percebe a necessidade do alimento, mas destaca o alimento espiritual, o conhecimento, a conscientização. Que pensemos nisso. Procuremos dentro das casas espíritas fomentar o estudo, a consciência, o autoconhecimento. Infelizmente, o que nós percebemos nas casas espíritas é que, nas obras assistenciais, fornecimento de roupas, vestimentas, sopa, existe até um número considerável de pessoas que ali disponibilizam os seus esforços. Mas, infelizmente, nas reuniões de estudos, poucos aparecem. E não percebe. Se nós sofremos tanto, não é um castigo de Deus. É porque nós não entramos em contato com os recursos que nós recebemos do nosso Pai.
Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.